entrando pela primeira vez no terreno de falar sobre o mesmo assunto em um outro vídeo do meu canal. Estou revisitando o assunto: popularidade do Bolsonaro. Talvez eu coloque na descrição do vídeo o primeiro link, o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, falando da pesquisa de opinião da Datafolha, que mostra que a popularidade do Bolsonaro, agora em agosto, deu uma subida significativa e atingiu o nível mais alto desde o início do mandato. O vídeo que eu gravei foi no dia em que saiu a opinião da Datafolha e eu tava numa vibe muito emocional mesmo de querer denial a coisa, de não aceitar. Não que eu tenha questionado a opinião pública, mas era de rejeição emocional. Era e ainda é inadmissível em vários níveis para mim que o Bolsonaro tenha conseguido ganhar popularidade em julho e agosto. Afinal, o nível de desastre do governo dele só tem subido e deveria, num mundo racional, impactar na questão da popularidade dele. Mas o gato tá miando e além de tudo, as coisas não funcionam de acordo com as nossas convicções e visões de mundo, né? E aí eu não estou só dizendo eu não gosto do Bolsonaro e o Bolsonaro está popular, mas também as subidas e descidas de popularidade acontecem por vários motivos e não necessariamente pelos motivos que eu quero que aconteça ou que eu acho que deva acontecer, né? Então, já passou alguns dias aí da pesquisa do Datafolha e eu tive a oportunidade de trombar com várias análises desse assunto e, felizmente, muitas das minhas opiniões deram uma reacomodada sobre a questão. Ainda considero o governo Bolsonaro a coisa mais absurda que aconteceu nos últimos 30 anos de história brasileira, pelo menos. E numa escala do tipo, a segunda coisa mais absurda é um quinto do que esse governo é. Mas consigo entender melhor e tá menos amedrontado com essa subida de popularidade. Antes de tudo, por uma questão de dimensionar realmente o que houve. Quão popular o Bolsonaro foi e é. Se nós formos pegar o histórico dos presidentes eleitos, a gente tem desde não vou falar muito do governo Collor, que foi muito efêmero, mas desde o governo FHC, você tem uma certa tendência nos mandatos presidenciais que os mandatos eles começam numa alta de popularidade, ao longo do governo vai caindo e lá pelo final do mandato há uma subida de popularidade novamente, principalmente, imagino, é a explicação mais típica, por causa dos esforços eleitorais para uma eventual reeleição. Então, de certa forma, o esperado que acontecesse com o Bolsonaro seria isso. Só que o Bolsonaro é um governo muito atípico, né? Ele foi eleito na campanha mais polarizada que a gente teve desde 1989, desde antes de 1989, né? Desde a ditadura militar. As últimas eleições presidenciais, desde que eu tô vivo, foi a mais polarizada. E o Bolsonaro, apesar de ter um quase que culto religioso ao redor dele, da figura dele, ele ganhou muito apoio devido a essa polarização por não ser o lado de lá. Então, se você for olhar a taxa de aprovação do Bolsonaro no início do mandato dele, não é a mais baixa dos presidentes eleitos. É mais baixa que a taxa de aprovação do FHC no início, do Lula no início, da Dilma no início, até mesmo que do Temer no início. Então ele já começou não muito popular.
Claro, estamos falando ali dos 30 e tantos por cento de aprovação, não eram figuras impopulares. E a gente tem que lembrar, quando a gente fala em aprovação de 30 e poucos por cento, que essas pesquisas normalmente trabalham em três eixos: do gosto, do não gosto e do acho mais ou menos. Então, se você tem uma população igualmente dividida, esses 30% de popularidade é o que você espera. 30% vai ser contra, 30% a favor e 30% muito pelo contrário. E aí, os 33%, né, para dar um terço exato. Né? Então, 30% não é necessariamente uma minoria. Depende muito da distribuição da galera do meio, do em cima do muro ali. Às vezes 30% consegue ser uma maioria. E 30%, vamos lembrar, é suficiente para botar no segundo turno. Certo? Então, o Bolsonaro ele começa ali com uma taxa de aprovação, começa em 2018 o mandato dele com uma taxa de aprovação não é excepcional. E manteve essa taxa de aprovação mais ou menos estável durante o primeiro ano de mandato, e com a pandemia ocorreu uma queda significativa da popularidade, e agora, julho e agosto, uma retomada. Então não é aquela coisa para desesperar o Aniello e dizer eu quero sair do país agora, como quase foi o que eu senti no momento, porque é um movimento ali de uma flutuação desagradável, mas nada estratosférica. O Bolsonaro não chega nem perto dos índices de aprovação que o Lula teve no segundo mandato dele. Mesmo com mensalão, mesmo com os escândalos de corrupção e etc. O meu maior medo, quando eu vi essa retomada da popularidade, é uma questão bem simples, eu até abordei isso no vídeo inicial, de que eu estava com uma expectativa de que a gente ia ter um processo de impeachment. E essa retomada de popularidade significa que, no mínimo, não vai ser agora esse impeachment, não vai ser nos próximos meses. Teria que ter uma nova crise política para o impeachment voltar à pauta aí. E eu tenho um lado meu até que torce para que não aconteça uma nova crise política, porque tá complicado lidar com essas crises, né? Mas então, o meu segundo maior medo era que o povo brasileiro estivesse se tornando fascista. E aí é o que eu vou comentar um pouco sobre a questão da polarização. A gente usa muito esse termo sem pensar muito no que ele é e por que ele é aplicável na política brasileira atual. O que é, a primeira coisa, uma polarização? Não é uma divisão esquerda-direita. Uma divisão esquerda e direita pode ser polarizada e pode não ser. A polarização é quando você tem um debate ao redor de dois polos. Um dos exemplos possíveis, direita e esquerda. E a gente muitas vezes cai numa ilusão ao afirmar que a gente está falando em polarização, que está indo para um extremismo político de ambos os lados. Isso é ilusório. Isso é ilusório. Já na época da campanha da Dilma contra o cheirador lá, até esqueci o nome do desgraçado, da Dilma contra o cheirador, o Aécio, lembrei. Nossa, que bom ter esquecido o nome dele. Que maravilha. Tomara que o resto do planeta tenha esquecido também. Até parece, né? Mas vamos lá. Na época da eleição da Dilma com Aécio, já havia uma polarização, sendo que tanto a Dilma quanto o Aécio não são figuras de extremos políticos. Com certeza vai ter um bando de gente pensando, como assim a Dilma não é extremo político? Não, não é. O PT nunca foi a extrema esquerda do Brasil. Nunca foi, nem na época que ele foi fundado. Nem na época da ditadura, onde você tinha extremos, partidos comunistas, literalmente, sim. Espero não ter que explicar para ninguém que o PT não é comunista. Mas haviam partidos comunistas, haviam movimentos de guerrilha que surgiram durante a ditadura militar, antes não, durante.
E o PT era um movimento trabalhista que tinha era claramente de esquerda, mas muito longe de ser a extrema esquerda do momento. E à medida que o PT vai perdendo eleições seguidas, ele era o maior partido do Brasil em números de inscritos, em apoio popular, e ao mesmo tempo perdia as eleições e nunca chegava no porte do PMDB, que era o maior partido político do Brasil em número de deputados, senadores, governadores e prefeitos. Então havia uma estranheza ali, né? Por que o PT tinha toda essa mobilização, toda essa simpatia popular? Quem se identificava com o partido, a maioria era petista, e não chegava lá. E uma das análises que o PT fez, isso depois da terceira disputa eleitoral, né, a primeira contra o Collor, as duas contra o FHC, foi a de que o PT estava com um discurso mais radical do que a opinião pública admitiria, aceitaria, a opinião pública majoritária. Então, apesar desse discurso de mais à esquerda, não é ainda a extrema esquerda, não estou falando de um PSTU, não estou falando de um PCO, para citar alguns exemplos, mas o PT estava mais à esquerda do que a média da população brasileira aceitaria. E aí que surge a figura do Lulinha, paz e amor e tudo. E foi o que se tornou majoritário no PT, porque foi o que ganhou as eleições, foi o que criou aí 14 anos de governo petista, foi esse discurso mais centro-esquerda. Então, você querer dizer que a polarização política no Brasil, que já acontece desde a campanha do Aécio contra o PT, contra a Dilma, dizer que essa polarização é uma polarização de extrema-direita contra extrema-esquerda é furado. O Aécio também nunca foi extrema-direita, ele sempre tentou se colar ao discurso liberal, o liberalismo econômico não é a extrema-direita nem de perto, é uma defesa de liberdade econômica, de aceitação da mão invisível do mercado para regular a economia. Se você comparar isso com os conservadores, eu já vou colocar os conservadores um pouco mais à direita, e aí eu não preciso nem falar dos fascistas, neofascistas e similares. Só que o que acontece de bizarro em 2018, 2017, 2018, na verdade isso começa com o impeachment da Dilma, é que há uma escalada de radicalização não ideológica, mas sim de discurso, porque a principal bandeira contra a esquerda se tornou a questão da corrupção. E aí, ideologicamente falando, não há nenhum grupo que defenda a corrupção. Nenhuma ideologia política defende a corrupção. Então, ao você identificar uma ideologia política, a corrupção, você está usando já um rótulo odioso, que é a tática de dizer tal grupo não presta porque eles são... Aí bota um adjetivo do tipo, eles são nazistas, eles são fascistas e nós não podemos aceitar isso. Foi o que fizeram com a esquerda na época do impeachment da Dilma. A esquerda é a esquerdalha, os esquerdopatas, os petralhas que estão ligados à corrupção. E aí a polarização assumiu um outro lado. A gente tinha dois polos, centro-esquerda e centro-direita, liberais contra PT, e se transforma num debate moral. Nós contra a corrupção e o PT. E aí, essa polarização faz com que os liberais percam o controle do polo deles e o polo contra o PT rume para a extrema-direita. Já era polarizado antes, mas a caminhada em direção à extrema-direita acontece no processo de impeachment da Dilma.
E com isso, inclusive, a direita tradicional brasileira perde o seu protagonismo e figuras como o Bolsonaro assumem. Vai ter gente discordando dessa minha análise? Então vamos lembrar, gente, quais são as figuras, quais são os grupos de extrema direita do Brasil, quais são os grupos de extrema esquerda do Brasil. Posso citar 2 nomes, PSTU, PCO. Mesmo entre os candidatos, Boulos era muito mais à esquerda do que o Haddad. A extrema-direita do Brasil, quem era a extrema-direita do Brasil na época do FHC? Quem era a extrema-direita do Brasil na época do Lula? Quem era a extrema-direita do Brasil na época da Dilma? TFP, Família e Propriedade, os filhotes do militarismo brasileiro, o pessoal que defendia a ditadura militar como algo positivo. Note, o Bolsonaro não tinha circulação na direita tradicional brasileira. Ele era uma figura excêntrica. E ele tinha circulação entre a direita extremada. Por quê? Porque ele é extrema-direita. Então hoje a gente tem a polarização virou entre extrema-direita e o que parecer esquerda. E o que parecer esquerda, assim, a ponto de você começar a desconfiar que o PSDB é esquerda, como tem gente falando, que o PMDB é esquerda e coisas do gênero. Então a polarização hoje rumou, o polo que estava no liberalismo rumou para a extrema-direita. E por que eu estou fazendo esse parênteses de 6 minutos aí? É porque o meu medo, quando a popularidade do Bolsonaro aumente, é que a ideologia política da extrema-direita esteja ganhando popularidade. E, felizmente, eu acho que esse ganho de popularidade do Bolsonaro, primeiro, não é tão significativo, e segundo, tem acontecido por motivos principalmente econômicos, quer queira, quer não, um fato real. A gente sabe de todos os motivos políticos disso estar acontecendo, mas um fato real é que hoje, no Brasil, nos últimos meses, a gente está tendo um programa de distribuição de renda como nunca aconteceu antes, por causa do auxílio emergencial. E essa é uma bandeira de esquerda, de renda mínima. É uma bandeira de esquerda que, pela conjuntura atual, Bolsonaro teve que incorporar no discurso dele e quer vender como filho dele. Então, por mais que me incomode eu ver uma pessoa com inclinações golpistas, fascistas, ganhando popularidade, ele está ganhando popularidade em cima, principalmente, não exclusivamente, de uma bandeira de esquerda, de centro-esquerda. Se você for lembrar do discurso polarizado da campanha de 2018, a Bolsa Família era um jeito de criar curral eleitoral. O auxílio emergencial é uma Bolsa Família ampliada. Então isso me tranquiliza um pouco. É preocupante o protagonismo da extrema-direita nesse momento. É preocupante. E a maior preocupação minha é que cada vez mais a gente comece a tolerar ideias extremistas como parte da normalidade. A gente, por exemplo, tolerar a ideia de que tem que intervir no STF, ou a ideia de que o Exército tem alguma espécie de poder moderador. A gente aceitar essas ideias extremistas é muito perigoso. Aceitar que isso seja uma opinião, que isso seja algo válido no debate. Ou vincular discurso, direitos humanos a um polo político também é muito preocupante. Direitos humanos é coisa da esquerda. É assustador isso. E é nisso que a gente tem que se concentrar para evitar essa progressão, que esse aumento de popularidade circunstancial do Bolsonaro se torne.
certo? Agora, a gente tem que entender que, para a maioria das decisões de apoio ao governo feitas pelo povo em geral, e incluso eu, o cenário principal é a situação política e a situação econômica atual. Então, se eu estou recebendo dinheiro de alguém, eu vou ter mais simpatia por ele. Faz parte. Mesmo que esse cara esteja me dando dinheiro contra o discurso dele. Vamos torcer para que essa popularidade do Bolsonaro não acabe se tornando uma popularidade da ideologia bolsonarista. Vamos torcer, inclusive, para que o Bolsonaro tenha que migrar, como tem acontecido no momento, tenha que migrar um pouco para centro-direita. Se há algo de bom do Bolsonaro ter que correr atrás do centrão, é isso. É que ele tem que deixar de ser olavista e virar pragmático. Por mais que o centrão seja absolutamente odioso, entre eles e Olavo de Carvalho, eu perco meu dinheiro, mas não perco minha liberdade. E vamos também tentar não direcionar, como inclusive eu estou fazendo agora, o discurso político ao redor da figura do Bolsonaro. A gente tem que começar a apresentar alternativas viáveis. A gente tem que começar a apresentar, por exemplo, aproveitar esse momento em que o auxílio emergencial é essencial e tentar vender a ideia que o principal defensor político no Brasil é o Suplicy, uma figura claramente de esquerda, começar a defender a ideia da renda universal. Afinal, por mais que seja insustentável um auxílio emergencial desse tamanho indefinidamente, os benefícios que esse auxílio emergencial vai gerar e está gerando para minimizar essa crise política e essa crise econômica que vai vir. A gente ainda não pegou a crise econômica pós-Covid, inclusive porque a gente ainda não está na fase pós-Covid. A gente tem que aproveitar esse momento, aceitar a popularidade que o Bolsonaro está ganhando e entender o que alimenta essa popularidade, falar a língua do povo. E falar a língua, não se apavorar, não querer sair correndo do país, como muitas vezes dá vontade, e eu não duvido que eu migre ainda quando acabar essa bagunça toda. Mas vamos lá, vamos. Ainda não é fato de que a maioria do povo brasileiro é fascista. Isso não é fato. Agora, se a gente se apavorar e começar a aceitar a polarização ao redor da figura do Bolsonaro, a gente corre risco disso acontecer. Vamos buscar alternativas viáveis. Vamos começar a apresentar ideias e não só oposição. Vamos começar a ser mais propositivo. Muito difícil isso num cenário com 100 mil mortos e tudo, mas... sei lá, não sei nem se eu concordo com essa minha análise que eu estou falando, mas esse é um canal de desabafo, estou indo contrário ao que eu falei, eu já estou com 24 minutos de vídeo, então fica por aí. Eu discordo de algumas coisas do que eu disse, talvez, quem sabe para um terceiro vídeo eu comente isso.